para o terceiro de eletrônica. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jonas, é o Gabriel. A gente está representando o terceiro eletrônica, com o tema de povos indígenas na apresentação do Ideatão de 2025. A problemática que a gente encontrou foi a demarcação precária das terras indígenas, o monitoramento insuficiente, a violação dos direitos indígenas. Esses principais problemas, eles têm outros subproblemas, que é um mapeamento tradicional que ele é insuficiente, os marcadores físicos que são colocados como placas, eles são facilmente retirados, os garimpeiros, eles ameaçam a vida dos indígenas e os danos ambientais, principalmente pelos garimpeiros, eles não são dados que não são coletados em tempo real. E a falta dessa demarcação eficiente, ela mata os povos indígenas como consequência da atitude ineficiente do Estado. A nossa solução, a gente dividiu em duas partes. A primeira parte é a instalação de balizas eletrônicas nos pontos críticos da fronteira do território indígena, com sensores de GPS que confirmam essa localização, e o transmissor LoRa. Esse transmissor, ele é um transmissor sem fio e que ele envia o sinal para uma base de dados quando ele pode ser, por exemplo, retirado. Então a base de dados recebe informação diferente de uma placa que é facilmente retirada e ninguém vai saber até fazer o monitoramento presencial. Para esse sistema ficar em ativa, a gente usou painéis solares para garantir essa autonomia energética desses sensores. Essas balizas vão ser colocadas na fronteira da terra indígena. A segunda parte, ela consiste na instalação de sensores para monitoramento dentro do território indígena, com a instalação de sensores de vibração piezoelétricos, que eles detectam a vibração de veículos pesados e maquinários pesados usados pelos garimpos, além de sensores acústicos que têm o registro de explosões e motosserras no território indígena. Além disso, o uso de sensores de bioqualidade, eles conseguem fazer o monitoramento da qualidade da água e do solo do território. Aí, com os dados coletados pelos sensores, iam para uma base de dados na FUNAI, na qual com esses dados poderia ser utilizado como provas para aprender e ter uma eficiência melhor uma eficiência melhor no monitoramento. Aí, os conteúdos na qual nós aprendemos também no sistema com isso, a diminuição dos impactos ambientais e também da desvalorização dos povos indígenas e, com isso, fortalecendo a aplicação da Constituição de 1988. Essa daqui foi a referência que nós utilizamos como base, sendo o mapeamento aerotofográfico de sensores do território indígena Cairi-Chocó, no Alagoas, realizado pela FUNAI. Então, já que está quase tudo pronto, é só reaplicar para os outros povos. E muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, terceiro de eletrônica. Então, próximo grupo agora, terceira de computabilidade, equipe terceiro C. Lembrando, vem as pessoas que vão apresentar a solução e uma pessoa para passar o slide, tá? Calma aí, não é assim não, vou precisar dessa outra peça. Desculpa, gente. Merda não, que merda. Devolve.
Pessoal, só um minutinho que o campo de avaliação está terminando e a gente já vai prosseguir. Travou. Só não pode tirar pra cima, deixa assim. Segura aí embaixo. Segura aí, isso aqui. Tira a mão. Você tem que mexer, você mexer. Tirou mais a mão. Pessoal, atenção, o próximo grupo vai apresentar agora. Eu vou lá pra frente, posso? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Vamos atuar dentro dessa área do Ideaton, do tema do Ideaton, o quesito da grilagem de terras dentro dos territórios indígenas do Brasil. Bom, para começar, a gente vai explicar o que é essa grilagem. Ela se envolve muito com essa invasão a terras indígenas relacionada a atividades como mineração, extração de madeira, agropecuária e construção. Com isso, tem que ter um vasto desmatamento e retirando grande parte da população dentro desse território. Então, essa grilagem, ela gira em torno dessa despovoação desse território com a falsificação de documentos para legalizar a posse de terras públicas, inclusive áreas indígenas, com o objetivo de vendê-las ou explorá-las economicamente, atingindo diretamente essa população. Bom, como dito pelo Arthur, a grilagem ela é um problema, pois é um crime. Ela está intimamente ligada ao desmatamento e levando à perca, logicamente, da biodiversidade e à fragmentação do ecossistema. O desmatamento resultante da grilagem, ela causa sérios danos ao meio ambiente, que inclui a perda da biodiversidade, alterações do ciclo hidrológico e a emissão de gás do efeito estufa, que consequentemente contribui para mudanças climáticas. Um dos exemplos que podemos citar sobre o desmatamento resultante da grilagem é o desmatamento na Amazônia, que está intensificado justamente pela grilagem, que ao permitir a apropriação ilegal de terras públicas facilita o desmatamento e consequentemente na degradação ambiental. Bom, para implementar uma solução para esse problema, dentro do nosso curso, aplicada a vários fatores da nossa sociedade. Então, implementar e fortalecer a Lei número 231, que ela reconhece os direitos legais, né, desses povos indígenas a essas terras tradicionalmente ocupadas. Então, aquelas terras que aqueles povos já estiverem se instalados desde o começo, acaba que essa lei ela protege, mas ela não é tão intensa e tão forte dentro dessa sociedade. Então, aumentar essa cobrança em cima dessa lei. E também relacionada ao terceiro ano, nós temos a matéria contabilidade tributária ao agronegócio. Então a gente estuda muito relacionado aos impostos, que é esse uso de tecnologias como a integração do sistema INPE, IBGE, FUNAI, Ministério Público, para facilitar essa ação rápida. A utilização de drones, da tecnologia, atualmente o quesito de tecnologia vem sendo muito abordado, né, na nossa sociedade. Então acaba que com essa obtenção, essa intensificação desse uso tecnológico, ajudaria muito a acabar com esse problema de grilagem. E também criar alertas automáticos de desmatamento em terras indígenas, relacionadas ao ministério que foi abordado no início do dia, que é o Ministério dos Povos Indígenas, criado em 2023. Então, utilizar esse ministério para, consequentemente, aumentar essa intensificação de meio que entender verdadeiramente, abordar essa grilagem como sendo uma coisa precária. No mais é isso. Obrigado. Muito obrigado, terceiro de contabilidade. Próximo grupo agora, segundo de informática, equipe Código Indígena.
Segunda de informática. Espera aí, tem mais um. E a perda de identidade cultural dos indígenas das cidades. Dificuldade na preservação e expressão das línguas e práticas culturais em um ambiente digital globalizado. Para fomentar o quanto esse problema é relevante, a gente resolveu trazer alguns dados estatísticos para mostrar. Então, aqui no Brasil, cerca de 20% das comunidades indígenas apenas têm apenas 20% das comunidades indígenas aqui no Brasil Teste. Pode ajustar? Beleza. Como eu falei, apenas 20% das comunidades indígenas aqui no Brasil têm acesso à internet. Uma pesquisa pela Universidade de Cambridge, por não ser no Brasil, mas relacionada com o tema, que, como nos dois últimos apresentações, que foi dos terceiros, falaram sobre a invasão das terras. Aqui traz uma consequência que, com a invasão dessas terras nas áreas rurais, 70% das tradições culturais em áreas rurais desapareceram nas últimas 3 décadas. Então, é uma participação indígena. O objetivo desse ambiente é criar um momento onde as comunidades indígenas possam expressar suas culturas para que elas não se percam. Como eu falei, com a invasão, algumas tradições, algumas coisas podem ser perdidas. E isso pode ser uma forma que seja ativamente, fora que eles possam participar ativamente das políticas públicas. A funcionalidade, como iria funcionar, temos os registros de compartilhamento de histórias. Também temos um espaço de discussão e participação em políticas públicas aqui no Brasil. Muitas vezes não são bem representados pelos nossos políticos, e esse é um ambiente onde eles possam expressar sua insatisfação e o feedback sobre as políticas públicas aqui. E também uma ferramenta de educação digital. A cultura indígena é muito presente no nosso Brasil e a preservação e o estudo dela é muito necessário. Conectando um pouquinho com o nosso curso, as tecnologias que a gente vai utilizar vai ser as plataformas open source, exemplo WordPress e Google Sites que a gente está fazendo agora no nosso 2º ano para desenvolvimento e implementação. Ferramentas multimídia, exemplo GIMP e Audacity para criar conteúdo cultural, fóruns de discussão e webinars para mobilização política e discussões sobre políticas públicas digitais. Objetivos de impacto: garantir representação digital para os indígenas urbanos, promover preservação cultural no ambiente digital, empoderar as comunidades indígenas na construção de políticas públicas digitais. Muito obrigado. Eu queria só alertar uma questão que a gente combinou quando eu passei em todas as salas, que é referente ao uso do celular. A gente combinou que quando tivesse as apresentações, o celular estaria dentro do bolso. E a gente está vendo que tem várias pessoas mexendo e não prestando atenção. Então, para evitar que o professor chegue até vocês e chame a atenção, guarde, tá? Vamos evitar o constrangimento. Próximo grupo, 2º de contabilidade, equipe Caiá. É isso mesmo? Pessoal, silêncio, por favor. Próximo grupo, então. Boa sorte.
Bom dia, nós somos o segundo de contabilidade. Dentro do tema do EDATOM, a gente vai estar apresentando sobre a desumanização dos povos indígenas. Os participantes sou eu, a Sara, a Sofia e a Gabi Monique. O que é a desumanização dos povos indígenas? E qual que é a sua relevância? A desumanização dos povos indígenas, ela gera diversos problemas. Dentro desses problemas, a gente tem o apagamento da cultura, a violência, perda de terras, o racismo, negação de direitos, que eles são vistos como pessoas inferiores, por apenas serem povos indígenas. Indígenas. Por que racismo? Bom, a solução que a gente arranjou para o problema foi o projeto Contabilidade pela Dignidade, que tem como objetivo erradicar as práticas de desumanização com os povos indígenas, promovendo o fortalecimento estrutural, econômico e político de suas comunidades. Vamos utilizar a contabilidade como uma ferramenta estratégica de reconhecimento, autonomia e soberania, capacitando liderança e associações indígenas na gestão de recursos e na participação ativa nas políticas públicas. A proposta visa capacitar 500 contadores indígenas, 2.000 lideranças em finanças comunitárias, regularizar aproximadamente 300 associações indígenas, estruturar núcleos de apoio contábil regionais, fomentar empreendimentos sustentáveis com um fundo rotativo de 54 milhões. Esse fundo rotativo virá do Ministério dos Povos Indígenas e garantir a presença indígena em espaço de decisão política. O impacto esperado é amplo e transformador, abrangendo o fortalecimento da autonomia financeira, o empoderamento político das lideranças indígenas, a valorização e a preservação dos saberes culturais e o enfrentamento direto à desumanização histórica sofrida por esses povos. Ao integrar a contabilidade à tradição, a proposta promove o reconhecimento da dignidade, da identidade e da capacidade de autogestão das comunidades indígenas, ampliando sua voz e o protagonismo em todas as esferas sociais. A viabilidade, no caso, o orçamento diante disso. A nossa proposta é usar a contabilidade como ferramenta de valorização indígena. Ela é viável e pode ser implementada em até 24 meses, com um custo de 180 mil. O projeto ele envolve 3 fases. A primeira fase, diagnóstico e estipulação, que é de 1 a 3 meses. Capacitação e estruturação, que vai de 4 a 9 meses. Execução e fortalecimento institucional, que vai de 10 a 24 meses. Nisso serão necessários profissionais especializados, formados para liderar indígenas, apoiando o empreendimento comunitário e infraestrutura básica. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, segundo de contabilidade.